Câmara pode abrir hoje processo de cassação contra prefeito de Ubatuba. Maurício Moromizato é suspeito de improbidade administrativa na contratação de empresa para a área da saúde. Ao vivo, as informações da sessão. Greve na GM. Sexta-feira tem nova tentativa de conciliação na Justiça do Trabalho. E amanhã, audiência pública na Assembleia Legislativa vai discutir as demissões na fábrica de São José dos Campos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a greve vai continuar enquanto não houver acordo entre a diretoria da General Motors e os funcionários. Tá difícil, né? Perder o emprego nessa altura do campeonato é complicado, né? Na Volkswagen de Taubaté, funcionários vão à fábrica, mas não entram para trabalhar. Greve é contra 50 demissões anunciadas ontem. Reunião entre o sindicato e a empresa está marcada para amanhã. Ainda em Taubaté, para adequar produção à demanda de mercado, a LG abre programa de demissão voluntária. Alternativa à crise. Parque Tecnológico abre inscrições para incubadora de empresas. O projeto dá apoio na criação, desenvolvimento e fortalecimento de novos negócios. A gente detecta exatamente o que aquela empresa está precisando naquele momento e nós contratamos consultores para fazer uma avaliação dessas empresas e colaborarem para o seu crescimento, por exemplo, né? Além da nossa equipe. Contagem regressiva. Depois de quase um mês de seca, deve chover nesta quarta-feira, prevê a meteorologia. Frente fria chega de madrugada ao estado de São Paulo. Mas a chuva não alivia a situação dos reservatórios. Na capital, Cantareira caiu pelo 17º dia consecutivo. E na região, as 4 represas do Rio Paraíba também baixaram hoje. Baixa também no esporte. Capitão do São José Basquete sofre lesão no dedo e deve desfalcar o time por pelo menos 30 dias. E no handball, fim de semana tem clássico. Taubaté e São José se enfrentam pelo Campeonato Paulista. Vai ser uma reedição da final dos Jogos Regionais. O clássico é muito gostoso de se jogar, a equipe do São José é muito qualificada. O final dos regionais foi um jogo muito equilibrado. E aí sim, essa questão do clássico serve como motivacional, com certeza. Sejam bem-vindos, o Band Cidade, segunda edição, começa agora. Muito boa noite para você. A Câmara Municipal de Ubatuba pode abrir hoje um processo de cassação contra o prefeito Maurício Moromizato. Relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que investigou atos do Executivo, identificou irregularidades na contratação da empresa responsável pela área da saúde. Moromizato é acusado de improbidade administrativa e já teve os bens bloqueados pela Justiça. Daqui a pouco, mais informações sobre a sessão que acontece hoje à noite e que pode dar início à comissão processante. A greve na General Motors de São José dos Campos completa hoje 8 dias. A paralisação contra as 798 demissões vai ser tema de uma audiência pública amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. E na sexta-feira, sindicato e montadora ficam frente a frente de novo no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, em mais uma tentativa de pôr fim ao impasse. Enquanto o acordo não sai, segundo os sindicalistas, o complexo industrial vai permanecer paralisado. Antes das 5 da manhã, os grevistas já tinham tomado conta da portaria de acesso dos funcionários à montadora. Apesar da liminar da Justiça do Trabalho que garante a entrada dos trabalhadores na fábrica, somente alguns foram autorizados. O trabalho essencial, todo mundo está entrando, os SAs da empresa todos estão entrando, diversos terceirizados também estão entrando. A greve completa hoje 9 dias e o movimento continua depois que a audiência entre representantes da montadora e do Sindicato dos Metalúrgicos terminou sem conciliação ontem no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Na audiência que teve, o Ministério Público já questionou a General Motors, colocando que, na opinião dele, tem que ser anulada todas as demissões. O próprio TRT colocou para a empresa que a demissão que foi feita sem negociação, ela é passiva de ser anulada também. Então a empresa pediu 48 horas para
discutir internamente o tema novamente. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a greve vai continuar enquanto não houver acordo entre a diretoria da General Motors e os funcionários. Na sexta-feira, outra audiência relacionada às demissões deve acontecer no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Mas a expectativa por aqui é que a montadora negocie diretamente com os trabalhadores ao longo da semana. O emprego aqui, o momento do Vale do Paraíba, a crise está passando hoje no estado de São Paulo e Brasil. Tá difícil, né? Perder o emprego nessa altura do campeonato é complicado, né? A gente tem que unir para impedir essas demissões, né? Porque isso aí não é bom, né? Não é bom para a gente, isso não é bom para a cidade, porque ela está recebendo muito incentivo fiscal para ataque na cidade, né? E ela tem que mostrar para que ela veio, ela tem que mostrar por que ela está dizendo que essa planta de São José, ela não é viável para ela. Não é viável por quê? Segundo a assessoria de imprensa da GM, somente os empregados da faxina e terceirizados estão tendo acesso ao interior da fábrica. Já os funcionários da montadora, que são contrários à greve, de acordo com a GM, estão sendo impedidos de entrar, contrariando a liminar da Justiça do Trabalho que garante esse direito. Na Volkswagen de Taubaté, hoje os funcionários do primeiro turno foram à fábrica, mas não entraram para trabalhar. A greve também exige o cancelamento das demissões anunciadas ontem. Montador e sindicato devem se reunir amanhã para debater a crise. O encontro vai ser às 4 da tarde na Superintendência do Ministério do Trabalho, em São Paulo. Os funcionários cumpriram hoje a rotina diária. Chegaram ainda de madrugada, mas se mantiveram do lado de fora, em protesto às demissões anunciadas ontem. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, 50 trabalhadores foram dispensados por meio de cartas. No carro de som, os sindicalistas informavam os motivos da paralisação e pediam para todos voltarem para casa. A greve é por tempo indeterminado. A fábrica continua parada, está em greve. Enquanto não terminar esse impasse, o que ocorreu com esses trabalhadores e trabalhadoras, com esses desligamentos, então não haverá trabalho na empresa Volkswagen e esses trabalhadores vão estar retornando para suas casas. O ato em frente à fábrica durou aproximadamente meia hora. A Volkswagen não divulgou o número total de demitidos. Em nota, disse apenas que aplicou todas as medidas possíveis para evitar as demissões. Entre elas, o layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Mas as tentativas não deram o resultado esperado e a produção não se ajustou à demanda. Programas de demissão voluntária e redução do tempo de aposentadoria de 35 para 33 anos de contribuição também foram apresentados e rejeitados pela categoria. Ainda em Taubaté, a LG abriu um plano de demissão voluntária. A empresa não divulgou a meta de adesão, mas disse que o plano é voltado para as áreas administrativa e operacional. O objetivo é adequar a produção à queda de mercado. Em julho, 130 funcionários foram demitidos da fábrica de Taubaté, que conta atualmente com cerca de 2.000 empregados. E os empregados do Porto de São Sebastião vão entrar em greve nesta quarta-feira. A paralisação começa às 7 da manhã. Segundo o sindicato da categoria, não houve acordo na campanha salarial. A greve foi aprovada em assembleia na semana passada. A seguir, Parque Tecnológico de São José dos Campos abre inscrições para a incubadora de empresas. E também, clima seco com as horas contadas. Frente fria deve chegar de madrugada ao estado e há previsão de chuva para esta quarta-feira. 6 horas e 58 minutos, breve intervalo, a gente volta já já.